Tá gravando? Plano 1, take 1. Olá, meu nome é Yasmin, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro vídeo do nosso canal. A proposta do nosso canal é falar sobre a produção artística e cultural de mulheres. Historicamente, todos os esforços artísticos de mulheres foram desvalorizados em detrimento das produções protagonizadas por homens. Isso não estou inventando, né? E existem uma série de estudos e pesquisas que comprovam que, dentro das diversas linguagens artísticas, as produções protagonizadas por homens sempre tiveram muito mais destaque do que as produções executadas por mulheres. Na descrição do vídeo vou deixar algumas indicações de leitura e então a proposta do nosso canal é abordar linguagens diferentes e trazer histórias de mulheres que foram importantes, que tiveram contribuições significativas, falar sobre as obras, indicar lugares onde nós possamos assistir, apreciar e consumir obras de artes e produtos culturais feitos por mulheres. Então, para este primeiro programa, vou falar sobre a produção de mulheres no cinema brasileiro. O cinema é mundialmente desigual em termos de participação dos gêneros, né? Do gênero de participação de mulheres e homens. Para vocês terem uma noção, aqui tem alguns dados bem resumidos que eu trouxe. Esses dados foram levantados pelo Instituto Dina Davis e uma pesquisa feita em 2014 que analisou as principais produções comerciais de 11 países no mundo. Apenas 7% dos filmes analisados contavam com diretoras mulheres. Mais ou menos 20% eram mulheres roteiristas, mais ou menos 22% eram produtoras mulheres, né, dos filmes. Tem uma pesquisa aqui feita especificamente dentro do contexto brasileiro. De 2.600 obras registradas na Ancine, apenas 19% foram dirigidas por mulheres, 23% de roteiristas e 41% de produtoras. O Brasil acompanha uma tendência mundial em que as mulheres têm um protagonismo pequeno se comparado com os homens dentro das áreas de direção especificamente e roteiro, né? Produção um pouco menos, mas não é algo exclusivo do Brasil ter poucas mulheres atrás das câmeras. É uma coisa mundial, realmente. E é isso. Pode ir? Bater palma? Plano 3, take 1. Aqui no Brasil, demorou cerca de 30 anos até que uma mulher chegasse à direção de um longa-metragem. E essa mulher foi a Cléude Verberena. Tem uma outra cineasta brasileira que teve um papel muito importante historicamente, que é a Gilda de Abreu. E ela dirigiu um filme que é uma das maiores bilheterias da história do cinema brasileiro, que é O Ébrio. Tornei-me um ébrio na bebida, busco esquecer. É um melodrama, né, dos anos 40, que era uma época em que vários filmes exploravam a linguagem do rádio, utilizavam cantores do rádio que participavam dos filmes. Quem atua no Ébrio é o Vicente Celestino, que era marido da Gilda de Abreu, e foi um filme que até pouco tempo atrás ainda era o recorde de bilheteria do cinema brasileiro, ficou em cartaz por muito tempo. Eu acho super importante que um dos filmes de maior sucesso da história do cinema brasileiro tenha sido dirigido por uma mulher. Agora eu vou falar de uma outra cineasta, que é, digamos que a personagem principal do nosso vídeo de hoje, que é a Adélia Sampaio. A Adélia Sampaio, ela é considerada a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil. Isso aconteceu só na década de 80. A Adélia Sampaio, ela trabalhou desde muito cedo com o cinema, né? Ela trabalhou em diversas áreas, desde a área de maquiagem e figurino até a área de produção. Ela produziu muitos filmes, ela trabalhou com muitos cineastas conhecidos na época, né? Então ela teve uma experiência muito grande com produção de cinema até ela chegar a dirigir o seu primeiro longa-metragem. E não só ela foi a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil, como este longa-metragem tem uma temática super polêmica, digamos assim, para a época que o filme foi feito, né? Eu não gosto muito do termo polêmico, mas a repercussão do filme dela na época foi muito polêmica, porque era um filme que contava a história de um amor entre duas mulheres, né? O nome do filme é Amor Maldito.
E esse filme Amor Maldito, ele foi feito sem nenhum financiamento público. A Embrafilme, né, que era a empresa que existia na época, que era a empresa estatal, né, que patrocinava e apoiava os filmes brasileiros, ela negou o apoio ao filme por conta da temática mesmo, né? Então a Adélia Sampaio não conseguiu que o filme fosse financiado pela Embrafilme. Então o filme acabou sendo feito um sistema de cooperativa, onde os atores e a equipe se reuniram em prol do filme mesmo, de fazer o filme acontecer. Receberam uma ajuda de custo, né? Receberam cachês e salários pequenos comparados, né, ao padrão, né, de mercado da época. Na hora de exibir e distribuir o filme, teve mais uma resistência, dessa vez dos exibidores, que não queriam exibir um filme com essa temática, né, de um amor, cujo tema principal era o amor lésbico, né, o amor entre duas mulheres. E a Adélia conseguiu distribuir o filme porque ela deu uma enganada, digamos assim, e divulgou o filme, né? O filme entrou no circuito de exibição como sendo um filme pornográfico, o que na verdade não é, né? Na verdade ele é um filme super político, né? É um filme muito bem dirigido, com diálogos excelentes, com atuações excelentes, um filme super atual, uma temática super atual. Caso neste momento, Fernanda Maia e Sueli Oliveira. Testemunhando Vera Oliveira. Filhas doidas! Se houver a oportunidade de assistir alguma coisa da Adélia Sampaio, eu super recomendo, porque ela tem um trabalho muito bonito, incrível mesmo. Para além do cinema comercial e do cinema que é exibido em festivais, né, dos filmes que circulam em mostras e festivais, existe toda uma nova geração de cineastas, né, homens e mulheres, produzindo filmes em contextos alternativos de exibição e distribuição, né? Cineclube, internet, mostras pequenas, festivais, filmes universitários. Dentro desse contexto, existe uma grande articulação e organização em rede de mulheres cineastas, né? De mulheres realizadoras, de mulheres roteiristas, que buscam criar iniciativas e maneiras de conseguir produzir, de conseguir exibir e circular os seus filmes e os seus produtos, né? Algumas dessas iniciativas são mostras e festivais voltados, né, especificamente para filmes feitos por mulheres, né? Tem o Fêmina, que é um festival de filmes feitos por mulheres, tem a Mostra Elas, tem a Mostra de Cinema Feminista, enfim, essas são algumas das iniciativas que existem hoje em dia, que têm um foco específico de divulgar o trabalho de mulheres no cinema. Tem uma iniciativa que eu quero falar para vocês, que é um site que eu descobri recentemente, que chama Mulheres Audiovisual, que é uma plataforma que reúne vários filmes feitos por mulheres que podem ser assistidos, né? Eles têm inclusive uma seção no site deles que chama Mulheres Flix. São todos filmes dirigidos por mulheres, né? Tem curtas e longas metragens, muitos curtas metragens. Então é um canal realmente de distribuição e exibição online de filmes feitos por mulheres, né? Então essa é a minha indicação, a minha dica cultural do vídeo de hoje. Além, claro, né, de toda a recomendação e indicação de que nós procuremos assistir a mais filmes feitos por mulheres, né? Eles existem, eles talvez só não sejam tão divulgados quanto outros filmes, mas existem nos canais tradicionais, né? No próprio cinema, né, comercial, nos canais de televisão a cabo, nas próprias plataformas de streaming, né, online, existem filmes dirigidos por mulheres. E aqui fica a minha convocatória para que todos nós possamos cada vez mais buscar esses filmes e assistir esses filmes e principalmente que nós possamos ouvir essas narrativas protagonizadas por mulheres, né? Receber esse discurso, às vezes tão importante e às vezes tão deixado de lado, né? Que nós mulheres às vezes não conseguimos um espaço merecido. E é isso. Muito obrigada por assistirem ao primeiro vídeo do nosso canal. Se vocês gostaram, inscrevam-se, curtem, comentem, façam sugestões e aguardem os próximos vídeos do nosso canal. Obrigada e até a próxima.